Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao sábado da quinta semana do Tempo Comum. Seja bem-vindo. Para mim é uma alegria estarmos juntos ao redor da Palavra de Deus com você, rezando todos os dias. Então, deixe seu like aí, dê seu joinha, se inscreva no nosso canal. Eu quero rezar com você. Deus te abençoe. Lembre-se, você não está sozinho. Estamos juntos nessa caminhada. E Deus também deseja caminhar com você. E eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Vai rezar a palavra, peça a Deus uma graça. Que graça pedimos hoje? Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Amém. Rezaremos hoje no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículos de 9 a 24. O Senhor Deus chamou Adão dizendo: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Diz-lhe o Senhor Deus: e quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore cujo fruto te proibi comer? Adão disse: a mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Diz o Senhor Deus à mulher: e por que fizeste isto? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isto, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei o sofrimento da tua gravidez. Entre dores darás luz os filhos. Teus desejos te arrastarão para o teu marido, e ele te dominará. E disse em seguida a Adão: porque ouviste a voz da mulher, comeste da árvore cujo fruto te proibi comer, amaldiçoada seja o solo por tua causa. Com sofrimento tirarás dentre o alimento todos os dias da tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás a erva da terra. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até voltares à terra de que foste tirado, porque és pó, e ao pó has de voltar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 89, 90. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo te formassem, desde sempre e para sempre, vós sois Deus. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. O Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo de 1 a 10. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles o distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram.
Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados. Amém. Hoje estamos em Gênesis no capítulo 3. E Deus fala para mim e para você as consequências do pecado na nossa vida. O diabo falou com Eva: se você comer do fruto, vai se tornar como Deus, conhecedora do bem e do mal. Quem come do mal não pode experimentar a árvore da vida. Você pode adulterar, pode mentir, pode fazer sexo fora do casamento, pode guardar mágoa. Agora, tudo isso vai trazer para você uma consequência para a sua vida e para a vida da sua família. Então, aprendamos que o pecado, ele tem o quê? Diga aí, diabo. Consequências graves. Qualquer pecado lhe dará consequências que vai machucar muita gente. E o diabo, ele não lhe conta as consequências que vão aparecer pela sua desobediência. Foi com Adão e Eva e é comigo e com você. Então, prestemos atenção. Ou você segue a Deus, ou você segue ao mundo. Deus, ele não criou o sofrimento. Deus não criou a doença. Deus não criou a morte. Tudo o que acontece comigo e com você hoje é consequência do pecado. O pecado, o salário do pecado é a morte. É o que nos fala hoje o Salmo 89. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. É nele que nós encontramos refúgio, é nele que encontramos resposta para nossas infidelidades. Marcos 8, no capítulo 8, ele vai relatar o milagre da multiplicação dos pães, que todos comeram e ficaram satisfeitos. Lá no livro de João, João fala em 7 sinais. O primeiro dele é as bodas de Caná, o vinho, a água transformada em vinho. O último é a ressurreição de Jesus. E o quarto sinal é este, a multiplicação dos pães. E esse sinal está nos 4 evangelhos. Foi o mais cheio de simbolismo e de ensinamento. Jesus estava com 3 dias pregando para um povo que queria escutá-lo, carente, e se compadece daquele povo faminto da palavra e do alimento do dia a dia. E ele quer cuidar daquele ser humano. Ele quer discipular o coração dos seus apóstolos. Ele precisava, cada apóstolo, cada discípulo, ter o mesmo coração de Jesus. Moisés conseguiu dar o maná para o povo que estava no deserto. Jesus é maior do que Moisés. E o que ele dá, diácono? Ele resolve pedir a colaboração de nós, eu e você, dos homens e das mulheres. Ele pergunta: o que vocês têm? Aí falam: 7 pães e 2 peixes. Ele pega o pão, olha para o céu, agradece. Você faz isso quando vai fazer o seu alimento diário? Agradeça a Deus. E depois de agradecer, entrega aos discípulos, os discípulos entregam ao povo. Aí está o grande milagre da Eucaristia. O milagre na sua vida não começa com o que eu preciso, não. Começa com o que eu tenho. O que você tem para oferecer a Deus para Ele multiplicar. É nesse pouco que eu tenho que já é o suficiente para as coisas boas acontecer. Preste atenção. Na participação da Eucaristia eu preciso levar algo material, algo espiritual para a igreja. A igreja, ela nos alimenta, e o alimento de cada dia nós vamos comendo através dos discípulos, que é o sacerdote que transforma o pão em corpo, o vinho em sangue.
quem tem o Evangelho diário, quem tem a Eucaristia diária, não cai no meio do caminho com fome. Então peçamos a Deus essa graça, a graça de recebermos o pão da palavra e o pão da Eucaristia, para que o meu coração e o seu coração possa também aprender com o Senhor, sermos obedientes ao teu chamado e ter compaixão um dos outros. Hoje é um dia de muito júbilo para mim, pois mais à noitinha, às 19 horas, vou celebrar, assistir o matrimônio de 2 filhos meus amados, Gilvânia e Thaís. Peço a Deus que Ele o abençoe, que Ele cubra de bênção a vida matrimonial dele e lhe dê a paz. E a você e a todos nós aqui reunidos, que desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.